Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre livros favoritos e coleção, pois eu sou meio colecionador. Pois é. Então, se você me acompanha por aqui, sabe que sim, eu posso ser bastante desapegado com alguns dos meus livros, principalmente aqueles que eu não tenho tanto carinho assim, né? Livros que não me marcaram de alguma forma. Porém, com livros favoritos, a história é diferente, sabe? Eu não gosto apenas de manter eles na estante. Alguns eu acabo tendo mais de uma edição na coleção. E é exatamente sobre esses livros que eu venho falar aqui com vocês. Livros favoritos que eu gostei tanto que eu tenho mais de uma edição na minha estante. Pois é. Antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushers para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Se o botão de hype aparecer aí para vocês, cliquem na estrelinha, porque vão estar ajudando bastante a espalhar o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas. E comprem lá na Amazon usando os meus links. Se vocês comprarem usando os meus links, que tem aqui embaixo da caixa de informações, vocês vão estar ajudando bastante esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube, sem pagar nada além para isso. Enfim, vamos parar de blá blá blá, porque essa introdução era para ser bem rápida e eu acho que eu já me enrolei bastante. Espero que gostem de verdade e continuem comigo até o final. Então, eu não vou seguir nenhuma ordem específica. Na verdade, eu vou seguir a ordem da estante. Tanto que eu vou começar falando sobre Heartstopper. Eu comecei lendo esses livros em inglês, eles não tinham sido nem lançados no Brasil, não tinha nem previsão de ser lançado no Brasil. Só que aí veio a série seguinte e trouxe os livros de Heartstopper, né, aqui no Brasil, mais ou menos em paralelo, né. E aí, a facilidade de continuar a coleção em português falou mais alto. Tanto que eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto livro em paperback britânico, que eu de fato colecionava em inglês. Só que aí chegaram as edições em português e na época eu já era parceiro do grupo Companhia das Letras, né? Então eles enviavam para mim. Eles enviaram para mim o terceiro volume em português, que nessa edição é em capa dura, e o quarto volume da série também nessa edição em capa dura. Daí, no final do ano passado, saiu o volume 5, que eu acabei ganhando de presente de Natal, e o volume 6 muito provavelmente eu vou comprar em português também, porque além de serem edições em capa dura e acabarem saindo mais baratos do que a edição em paperback britânico, se eu não me engano agora na Amazon, a edição importada de Heartstopper não é mais as edições originais, na verdade agora são as edições americanas. Então assim, essa dupla edição acabou acontecendo sem querer, mas eu mantenho os dois orgulhosamente na estante. E Heartstopper é uma série favorita para mim, é uma série que traz muito aconchego para mim e, enfim, eu acabei conhecendo esses personagens numa época que foi muito importante para mim ler esses livros e, enfim, é o meu xodózinho que eu tenho aqui na estante. Em sequência, a gente acaba tendo a trilogia de Jogos Vorazes de Suzanne Collins, lançada aqui no Brasil pela editora Rocco. Eu acho que Jogos Vorazes é um marco na leitura de muita gente ali, né, que começou a ser leitor da virada dos anos 2000 para os anos 2010, então comigo não seria diferente. Essa foi uma série que me marcou bastante e que eu acho que envelheceu muito bem. Sério, Jogos Vorazes é dessas séries que quanto mais a gente pensa, mais nuances a gente acaba encontrando nesses livros, né? Eu tenho a edição em português dos livros, porque foi aonde eu li, com Jogos Vorazes, na edição original da Rocco, em chamas. Gente, eu consigo me lembrar exatamente os dias que eu comprei cada volume desses livros aqui. E a Esperança, que ao contrário de muitos, eu gosto dessa tradução. Livros que me marcaram muito, eu tenho essa propensão a querer ter mais de uma edição, como coleção mesmo, sabe, na minha estante. Daí o que eu me propus, né? Fui lá e comecei a fazer a coleção dos hardcovers em inglês de The Hunger Games. Só que o caso desse aqui é muito engraçado, porque eu lá em 2012, se eu não me engano, comecei a fazer isso comprando o Catching Fire,
uma finada Saraiva, lá da Rua do Ouvidor, né, aqui no centro do Rio de Janeiro. Agora é uma leitura Mega Store, se eu não me engano, mas na época que eu comprei era uma Saraiva, eu comprei esse hardcover aqui, super baratinho na época e tal. Só que assim, acabou que os hardcovers foram encarecendo e eu não consegui continuar essa coleção na época. Mas aí faz uns 3 ou 4 anos, acho que faz uns 3 anos, né, que com o advento da Shopee, eu acabei conseguindo completar a minha coleção com livros que eu comprei de segunda mão lá no Shopee. O primeiro que eu comprei foi o The Hunger Games, nessa edição aqui, que vem com um tordo impresso por dentro. A diagramação do livro é muito parecida com a diagramação em português, não tem nada muito diferente. E em sequência eu, né, consegui o Mockingjay, todos muito baratinhos por serem de segunda mão e tal, conseguindo completar a minha coleção da edição em inglês de Jogos Vorazes. Então, né, eu tenho a edição em português, tanto na edição em inglês. Pois é. Em seguida, nós temos uma série que, além de ser uma série favorita, mesmo sendo uma problematic fave, era uma série que, desde muito originalmente, enquanto eu estava lendo lá, essa série, né, na virada dos anos 2000 para os anos 2010, eu sempre quis ter a edição em inglês, porque eu sempre achei muito lindas essas edições em inglês. Então, por mais que eu tenha demorado para conseguir fazer essa coleção, né, dupla, tanto as edições em português quanto as edições em inglês, eu finalmente consegui, nesse ano, completar esse meu objetivo. E eu estou falando de Crepúsculo. Eu comecei lendo assim que foi lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca, né, nessas edições da editora Intrínseca, com Crepúsculo, que esse daqui é a primeira edição, quando os capítulos começavam na metade da página. Aí veio Lua Nova, Eclipse, Amanhecer, A Breve Segunda Vida de Britannia e o mais recente, o lendário Sol da Meia-Noite, que acabou saindo durante a pandemia. Aí, acho que eu comecei a fazer a coleção em inglês de Crepúsculo ao mesmo tempo em que eu encontrei as edições de Jogos Vorazes lá na Shopee, ali por volta de 2021, 2022. Foi até rápido, se a gente colocar na ponta do lápis, porque se eu comecei em 2021, 2022 e eu completei em 2024, foram mais ou menos de 3 anos, né? Mas enfim, eu consegui as minhas edições em inglês. Acho que o primeiro foi o The Short Second Life of Britannia, que eu acabei encontrando super baratinho lá na Shopee, acabei comprando pra mim nessa edição. Muito boa mesmo, em capa dura, como vocês podem ver. Aí depois eu consegui o Breaking Dawn, que era uma edição que eu sempre quis, eu sempre achei essa lombada maravilhosa, sério. A lombada de Breaking Dawn com a Rainha Gigante sempre chamou bastante a minha atenção. Era o meu sonho de consumo, sim, de consumo, ter essa edição, essa lombada na minha estante. Aí depois veio o Eclipse, se eu não me engano a sequência foi essa, o Eclipse, que veio até com uma etiqueta gigante, se você acompanha aqui o canal lembra, né, que ele deu um trabalhinho de tirar, mas também amo essa lombada na estante. O New Moon, que eu comprei em uma Black Friday lá na Amazon, acho que eu comprei por R$30 esse hardcover. O Midnight Sun, que eu também comprei numa promoção na Amazon, se eu não me engano eu comprei por 25, porque tinha um desconto e tal, então acabei comprando por esse desconto, né, o Midnight Sun em inglês por 25. Gente, esses livros são tão grandes que não tá tendo espaço na minha mesa. Aí, esse ano, eu finalmente consegui a minha edição em inglês de Twilight, que era a mais difícil, que estava sempre muito caro, novo, e eu nunca consegui encontrar uma edição usada na Shopee, só que aí acabou entrando uma promoção, caiu pela metade do preço, lá na Amazon, no primeiro semestre desse ano, e eu não pensei em nada, eu apenas garanti e acabei comprando, e eu finalmente completei a minha coleção em inglês. Deixa eu organizar aqui. Da saga Crepúsculo e... Opa! Sério, eu amo essas lombadas na estante. Sério. Vocês não imaginam a satisfação que eu fiquei ao finalmente completar essa coleção. A próxima coleção que eu tenho aqui na minha estante, ela acabou acontecendo muito sem querer, porque de todos esses livros eu acho que eu só comprei 2. Todos foram presentes que eu acabei ganhando, sejam de amigos, sejam de inscritos aqui do canal. Então eu acabei completando tanto a série em inglês quanto a série em português
em sua maioria por presente. Eu tô falando de Carry On, sempre em frente da Rainbow Rowell, né, da série do Simon Snow, que, como vocês sabem, é uma das minhas séries favoritas, é a minha história favorita de Rainbow Rowell. E eu comecei essa edição aqui da editora Novo Século, né, a primeira edição aqui no Brasil, com um presente da Alice, que ela me deu Carry On. Eu, sério, fiquei muito, muito, muito feliz quando ela me deu essa edição aqui de Carry On. Logo depois, eu acabei ganhando a edição em inglês de Carry On, da Mariana, que, se eu não me engano, era uma inscrita aqui do canal, que ela tinha essa edição aqui e ela acabou me dando. Aí eu fiquei, né, com a edição em português e com a edição em inglês do Simon Snow, só que não parou por aí. Na época que saiu o segundo volume na edição britânica estava mais barato do que a edição em português. Eu acabei comprando o Wayward Son na edição em inglês, que é uma edição lindíssima, com uma capa diferenciada, apesar de ser do mesmo ilustrador, mas por dentro ele tem a estampa do terno do Bess, que é sensacional esse detalhe, mas o miolo, as ilustrações é a mesma da edição americana e da edição em português. Aí saiu o terceiro livro e eu acabei ganhando de presente dos meus amigos, que acabaram se juntando para me dar no lançamento o Venha o Que Vier, que foi, sério, um presente maravilhoso. Fiquei super feliz. Acho que fiz até um unboxing aqui no canal, se não me engano, em um vlog. Eles acabaram me dando, e sério, eu devorei esse livro aqui. Aí, em sequência... sério, isso aqui eu tenho... Esse aqui eu me confundo um pouco, porque eu falei pra vocês, a maioria foi presente. Esse aqui também foi presente, que é o terceiro volume, em inglês, o Anyway The Wind Blows, que foi uma inscrita aqui no canal, que ela veio conversar comigo no privado, que tava em promoção, tava por volta dos seus 25, 30 reais na época, mas eu falei assim, ih, agora eu não vou conseguir comprar não. Queria, mas não tô com dinheiro pra comprar agora não. Aí ela falou, ah, tá, qual é o seu endereço? Eu dei e ela me deu. Ela me deu o Anyway The Wind Blows, também em capa dura, na edição americana. Vocês podem ver. Lindíssimo. Aí, nisso, eu tinha 2 livros em português e a coleção completa em inglês. Faltava só o segundo volume em português para ter, né, a coleção dupla certinha na estante. Aí eu acabei encontrando O Filho Rebelde por, se eu não me engano, 15 reais da Bienal do ano passado. A capa que eu tinha era edição britânica, né? Aí eu falei, tá, já que falta apenas só esse aqui em português, vou comprar. E acabei comprando. E foi assim que eu consegui tanto a coleção em inglês quanto a coleção em português de Simon Snow, que foi uma bagunça completa. Mas eu consegui e é isso que importa. Em seguida, né, esse livro favorito também foi sem querer. Eu tive essa coleção dupla de 2 edições diferentes, totalmente sem querer, porque eu li o livro, se eu não me engano, no e-book, numa prova adiantada da editora. Aí, algum tempo depois, eu acabei comprando o livro, só que aí lançou uma edição de colecionador, e a própria editora acabou me enviando para mim a edição em colecionador, e eu amo esse livro. Mas eu também amo a capa original do livro, então eu acabei ficando com as 2 edições. Eu tô falando de Vermelho, Branco e Sangue Azul, Casey McKeeston, lançado pela editora seguinte. Essa aqui foi a edição que eu comprei, se eu não me engano, em uma Black Friday. Eu tinha lido o livro em e-book numa prova adiantada da própria editora seguinte, Night Galley. Demorou um pouquinho para essa edição aqui ficar um pouquinho mais barata, mas aí acabou ficando barata numa Black Friday. Eu acabei comprando e eu amo essa ilustração, sério, eu acho uma graça. Aí, alguns anos depois, né, saiu a edição de colecionador de Vermelho, Branco e Sangue Azul, com uma pintura trilateral colorida, né, em azul e vermelho, que a folha de guarda são com várias cenas icônicas do livro. E tem um conto extra aqui no final, que vai ser narrado pelo Henry, alguns anos depois dos acontecimentos, né, desse livro aqui. E assim, gente, como eu poderia me desfazer dessa edição aqui e como eu poderia me desfazer dessa edição aqui, ainda mais levando em consideração que esse livro é um livro favorito. Fiquei muito, muito, muito feliz de ter conseguido essas 2 edições. Aconteceu sem querer, mas eu amo. A próxima série favorita, eu comecei lendo ela em inglês, porque não tinha sido nem publicado aqui no Brasil ainda. Foi publicada no Brasil, só que as edições sempre foram muito caras.
eu acabei deixando pra lá. Mas aí no ano passado eu acabei encontrando o box, entre muitas aspas, da trilogia, muito barato lá no Mercado Livre, em uma edição que eu não conhecia. E tava assim, num preço muito em conta, e eu pensei, tá, é uma série favorita, eu amo essa série, foi a série que eu conheci essa autora, então eu acho que eu vou fazer, né? Vou cometer essa compra. Que foi o Mestres da Maldição, da Holly Black, que originalmente eu li em inglês, o White Cat. Em seguida, eu acabei comprando o hardcover da edição americana Red Glove. Daí, por algum motivo, a editora americana trocou as capas dos livros, uma revolta minha na época, porque eu amava essas capas. Aí acabou que a minha amiga Mar me deu a edição britânica, que eu gostava bastante, e não trocaram as capas. E às vezes até penso em comprar o restante da série nessa edição britânica aqui, para você ver como é que eu gosto da série, porque eu realmente penso em comprar tanto White Cat quanto Red Glove com essas capas. Mas enfim, fiquei com os 3 livros. É uma coleção bem desmantelada, porque o primeiro é em paperback, o segundo em hardcover e o terceiro é uma edição em paperback britânica. Ou seja, cada um de um lugar. Mas aí no ano passado eu acabei encontrando esse box, entre muitas aspas, da edição em português com capas novas. E eu fiquei muito surpreso, porque eu não conhecia essas capas aqui. E tava um precinho super em conta para 3 livros, sabe? Se eu não me engano, tava R$40. Sério, 3 livros por R$40. E ainda mais uma série favorita. Aí eu comprei e vem o primeiro livro, Mestre da Maldição, Gata Branca. O segundo livro, Luva Vermelha, que foram obviamente inspiradas na edição britânica, como vocês puderam ver. E o terceiro livro, que é o Alma Negra, e eles meio que formam uma mesma imagem, tá vendo? Tem essa fita que vai interligando as capas dos livros, só que assim, essas capas aqui, elas são luvas. Por dentro tá a capa original que foi publicada aqui no Brasil. Então, sem querer, eu acabei tendo 3 coleções de Mestre da Maldição, porque tem as 2 capas lançadas aqui no Brasil, por conta desse box com luva que vem, e as edições originais em inglês que eu li. Enfim, como falei para vocês, eu ainda penso em ter a edição britânica dessa edição aqui. Vou conseguir? Essa já vai ser um pouquinho mais difícil de ter, eu sei, tenho plena consciência disso. Nunca encontrei, nem na Shopee, nem no próprio Mercado Livre, nem na Amazon. Na Amazon também eu nunca vi as edições britânicas por lá. Então eu sei que vai ser um pouco mais difícil. Mas quem sabe um dia. Tudo pode acontecer. Mas tá aqui a minha edição em português, de Mestre da Maldição, e as minhas edições originais em inglês. E para provar que eu não sou tão acumulador assim, temos a minha última série favorita, que eu tenho múltiplas edições aqui na minha estante, que é Príncipe Cativo de C.S. Pacato. E foi outra série que acabou acontecendo muito sem querer, porque essa é uma série muito cara. Foram lançadas 2 edições aqui no Brasil, e ambas as edições são sempre muito caras. Essa edição original aqui eu consegui porque tinha cupons da Submarino, na finada Submarino, que foi, né, na primeira edição com o escravo, com o guerreiro, o rei. São capas bonitas? Não, não são. São capas que não são tão bonitas assim. Mas eu tenho um apego muito grande para essas capas aqui, sabe? Aí depois entrou em promoção o The Summer Palace em paperback em inglês. Na época não tinha sido publicado em português ainda. Eu acabei comprando lá na Amazon a edição em paperback de The Summer Palace, que é uma edição bem simples. Ela só é veludada, mas tinha uma capa muito mais bonita, né, do que as capas originais do Brasil. Porém, eis que esse ano a série é relançada aqui no Brasil com capas novas. E as capas são simplesmente as capas mais bonitas da série. Eu me esqueci de onde elas foram publicadas originalmente. Foi em algum país da Europa, eu não me lembro qual. Se era Polônia, alguma coisa assim. A minha amiga Mar acabou me dando o box com as novas capas de Príncipe Cativo. E vieram os 4 livros que eu mostrei para vocês do Book Haul da Bienal.
série, as capas lindíssimas. Deixa eu só mostrar na ordem. Que é o Príncipe Cativo. Essa capa incrível. A Jogada do Príncipe, que é o nome do segundo livro agora. A Ascensão dos Reis, a minha capa favorita, como contei para vocês. E o Palácio de Verão, que é a minha segunda capa favorita, junto com a do primeiro. Tá muito, muito, muito linda. E assim, eu não ia comprar. Por quê? Porque estava caro. Só que aí lá na Bienal, o box estava com preço com desconto. Entre muitas aspas. Assim. Depois eu parei para pensar e não era um desconto muito grande assim não. E a minha Mega Mar acabou me dando esse box. E eu coloquei sem querer, de cabeça para baixo. E eu acabei vendo sem querer mais uma série que é favorita minha. E 2 edições diferentes e 2 edições em português. Pois é. Muito bem, pessoal. Apesar desse vídeo ter ficado maior do que eu esperava, eu acho que ficou bem maior do que eu esperava, eu não tenho tantas múltiplas séries assim na estante. Mas enfim, espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo mais farofa aqui do canal. Se gostaram, deixa aqui embaixo o seu gostei. Comentem aí se vocês também possuem, né, esse hábito meio acumulador. Vamos conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Pois aqui foi Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crush. Tchau e até o nosso próximo encontro.